Tá? O meu nome é Marcelo Pacheco de Freitas, eu tenho 63 anos, né? Sou natural de Florianópolis, moro atualmente em Florianópolis e a minha história com HIV começou na época em 2000 a 2005. Né? A minha sorologia é pública, então eu falo em qualquer local em nome de pessoas vivendo com HIV sem nenhum tipo de constrangimento, entende? Que isso é um grande fator que deixa mais claro, né, que o estigma, o preconceito, a discriminação é o que mais mata, né, diante do HIV ainda. Eu me sinto humano, inteiro e vitorioso. Vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como HIV. Seus primeiros casos registrados foram na década de 70 e chegou no Brasil por volta de 1980. O HIV é um vírus, né? Originalmente ele se encontrava na África, né? E foi sofrendo mutações e o ser humano acabou entrando em contato com ele. É um vírus de transmissão principalmente através da relação sexual, mas pode ser transmitido também por contato com sangue, outros fluidos corpóreos, que é muito mais em contato hospitalar, e da mãe para a criança, durante a gestação, principalmente na hora do parto ou na amamentação. Ao longo da década de 80, o vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, infectando mais de 300 mil pessoas e provocando uma epidemia mundial. No início, a enfermidade era considerada uma sentença de morte e foi associada apenas a alguns grupos de pessoas, o que gerou muito preconceito e perseguição. E, na verdade, foi um grande equívoco falar que existia um grupo de riscos na época, né? Que eram haitianos, pessoas que tinham tomado sangue, usuários de droga ou homossexuais masculinos, no caso. Isso só é consequência de um preconceito que já existia antes, na década de 30, 40, sobre quem? Usuários de droga, adictos, né? Homossexuais masculinos, a pessoa que não vivia a normalidade do mundo como se o mundo fosse normal. Na época, alguns artistas nacionais e internacionais sofreram com as consequências do HIV. Renato Russo, Cazuza e Fred Mercury foram infectados pelo vírus durante a década de 80 e assumiram publicamente. Por falta de conhecimento e sem os medicamentos necessários, o vírus avançou no organismo de todos eles, causando a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, e resultando na morte dos cantores. No momento que eu me infecto até desenvolver a doença ou a síndrome, seja longo, como 10, 12, 15 anos, ou curto, 2, 3 anos. Eu ter HIV significa que eu estou infectado pelo vírus. Não sinto absolutamente nada. E eu não sinto nada. E se eu não sinto nada, eu acredito que está tudo bem comigo. Eu não faço exame, então eu acabo infectando outras pessoas. O momento que eu desenvolvo doença AIDS, né, é diferente. Eu emagreço, sem a minha vontade, é claro. Tenho um quadro de febre, ínguas, gânglios que ficam durante meses, posso ter diarreia. E como a minha taxa de imunidade baixou, e células CD4 a gente conta, elas vão baixando, eu começo a ter infecções. Além de existir a diferença entre HIV e AIDS, existem também termos que devem ser excluídos do vocabulário, como por exemplo, aidético. É incorreto, estigmatizante e ofensivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso do termo pessoa vivendo com HIV é o mais correto, pois reconhece a pessoa como um indivíduo e não apenas como sua condição de saúde. Eu descobri após o término de um relacionamento em Porto Alegre, tá? Em 2000. Esse companheiro simplesmente foi fazer uma cirurgia banal e entrou em estado grave, ficou em estado grave e foi diagnosticado HIV nele. Entende? Evidentemente, né? E eu também já imaginei que eu também estaria na mesma sorologia. E a tuberculose, então, atacou o meu sistema imunológico, me deixando numa situação que praticamente seria quase que um milagre voltar a viver. Né? O CD4/CD8 são as células de defesa e elas precisam estar em mais ou menos em torno de 800 a 1000, né, unidades de CD4/CD8. Eu cheguei a 70. Quando eu me infecto pelo HIV, ali você tem uma carga viral gigantesca do vírus e a sua imunidade baixa. O vírus, na verdade, o HIV,
ele se replica dentro do sistema imune. Imagina um vírus que se replica numa taxa de replicação altíssima e vai destruindo essas células, e essas células elas vivem 2 dias, praticamente. Então, todo dia você produz milhões e milhões dessas células e todo dia o HIV acaba destruindo milhões dessas células. Na época, Marcelo precisou sair de Porto Alegre e vir para Florianópolis e iniciar o tratamento. Ele conta que o Hospital Nereu Ramos, local onde ficou internado, foi fundamental para sua recuperação. E aí aqui, então, eles trabalharam bastante e conseguiram fazer uma reversão da minha situação, que era crítica, gravíssima, quase a óbito. E aí depois de lá para cá, a minha vida continuou praticamente a mesma antes de ter contraído o HIV. O Brasil é um dos países pioneiros no tratamento do HIV. Qualquer pessoa pode fazer o seu acompanhamento com consultas e remédios gratuitamente através do SUS. Se eu fosse, por exemplo, custear o meu tratamento, eu gastaria por mês mais de R$2.000. Só para o custeio do tratamento. Nas minhas consultas, então, mais ainda, entende? E o SUS garante, através de uma lei, né, o tratamento da pessoa vivendo com HIV de forma permanente, entende? Então, e não precisa ser um brasileiro nato, basta estar no Brasil. A pessoa, tanto que é assintomática como que tem já doença manifesta, ela deve fazer uso do medicamento. O remédio, ele age justamente no ciclo de replicação do vírus na célula, né? Então, vários locais, vários pontos. E esses medicamentos, inicialmente, eles não conseguiam segurar totalmente a replicação do vírus. Isso na década de 80 e 90. O que antigamente era conhecido como coquetel, por conta da grande quantidade de remédios que o paciente precisava tomar, hoje, graças ao avanço da medicina, a realidade é outra. E o médico ainda explica que a pessoa infectada que faz o uso correto dos medicamentos acaba se tornando indetectável, ou seja, não transmite mais o vírus. Coquetel porque era um monte de comprimido que tinha que tomar. Hoje em dia é 1 comprimido, 2 comprimidos, é uma coisa extremamente potente e que garante, na verdade, qualidade de vida e expectativa de vida. Quando você toma o remédio regularmente, hoje a gente tem um grupo de remédios de fácil manejo e de pouca toxicidade, a pessoa acaba não tendo a replicação do vírus no sangue, muito menos no cérebro, muito menos no esperma, na secreção genital da mulher, o que seja. Então a gente descobriu que essas pessoas que tomam regularmente o remédio, elas não transmitem o vírus. Casais sorodiscordantes, onde uma pessoa é positiva e a outra é negativa, hoje elas podem ter uma vida afetiva até sem uso do preservativo, desde que elas sigam orientações de tomar o remédio regularmente. Hoje a gente tem muita tecnologia para fazer a pessoa soropositiva ou com AIDS, né, tomar medicamento, reverter o quadro da doença, ficar indetectável e seguir a vida, né, fazer doutorado, mestrado, o que for, tá entendendo? Estudar e trabalhar. Com o diagnóstico do HIV, além do tratamento médico, ter um suporte psicológico também é fundamental. A rede de apoio, nesse momento, faz com que a pessoa vivendo com o vírus não se sinta sozinha, nem excluída da sociedade. O GAPA surgiu, há 35 anos atrás, por conta da epidemia do HIV/AIDS, que chega no Brasil e chega também em Santa Catarina, e muitas pessoas não tinham condições, de manter os familiares, ou até mesmo as pessoas acabavam sendo expulsas de casa. E aí, então, alguns profissionais da saúde se uniram e trouxeram o GAPA para Santa Catarina. O GAPA existe também em outras cidades do Brasil, como São Paulo e Bahia, e atua como uma ONG de apoio a pessoas vivendo com HIV/AIDS e também no trabalho de prevenção de novos casos. Essas pessoas buscam o GAPA, na maioria das vezes, mas em busca de apoio psicológico, social, jurídico. Com a pandemia, a gente teve muito apoio alimentar também, as pessoas realmente passando fome, em condições de extrema vulnerabilidade. Então, tu entra em contato, com essas pessoas para ver como elas estão em relação ao tratamento. Elas não têm nem o que comer, Então, hoje a gente consegue estar auxiliando também essas pessoas em relação a esse cuidado. Temos as palestras que são gratuitas, que a gente faz em escolas, em movimentos, em lugares que convidam a gente para estar junto enquanto ativismo, assim, Mas também temos as palestras em empresas. Então, eles juntam os colaboradores da empresa e a gente faz a palestra para essas pessoas. Aí fala sobre a prevenção do HIV e HIV/AIDS e outras infecções. Marília reforça sobre a importância de falar sobre o assunto, a fim de acabar com o preconceito que ainda existe. A gente não pensa só na prevenção, A gente também faz a palestra pensando
nessa quebra de estigma e preconceito. Então, como a gente vai dar palestras em empresas que são homens, a maioria homens héteros, cis, mulheres cis, a gente já apresenta isso como uma infecção que pode ser para qualquer pessoa. O preconceito faz com que muitas pessoas que vivem com HIV não falarem abertamente sobre o assunto, mantendo sua condição em segredo. O diagnóstico ainda é cercado de desinformação e medo, fazendo com que mais de 80% das pessoas que vivem com o vírus sentirem dificuldade em contar para as pessoas. Eu descobri através do meu ex-namorado, que começou a apresentar sintomas de sífilis. E aí, nisso, o médico fez exames, e nos exames mostrou que ele tinha contraído. E aí eu também fiz e comecei a apresentar os mesmos sintomas depois dele. Eu já tinha lido bastante, por ser gay, eu já tinha lido e estudado bastante sobre isso. Então, eu não imaginava, vou morrer. Eu não cheguei a pensar nisso. Eu sabia que tinha tratamento, e o tratamento era muito eficaz. O que eu tinha medo era do preconceito. E esse preconceito faz com que esse segredo se mantenha guardado há 8 anos, desde que descobriu que tinha contraído o vírus. Das pessoas descobrissem aí, se afastar de mim, porque infelizmente a nossa sociedade ainda não está preparada para falar abertamente sobre isso. E por isso que muitas pessoas não tratam, inclusive. Tem medo de descobrir. Você sabia que a população negra é a mais vulnerável para o HIV? Por isso que hoje eu converso com Raul Nunes. Ele é um homem gay de 32 anos, vive com HIV e criou um podcast para falar sobre isso. Primeiro, Raul, queria te agradecer aqui por estar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Vitor. Então, eu queria saber de ti, antes de tudo, como tu descobriu o HIV, quantos anos você tinha, como foi a sua reação, como que foi a partir do momento que você recebeu o diagnóstico até hoje? Bom, eu recebi meu diagnóstico em 2016, foi na véspera do Dia dos Namorados, dia 11 de junho de 2016, eu estava com 26 anos. Bom, foi num processo de não estar sentindo bem durante algumas semanas, alguns dias, e aí, por conta de uma decorrência de uma outra IST, que é a sífilis, eu fui ao CTA mais próximo e fiz um exame. Eu geralmente, na verdade, eu já fazia meu check-up anual de 6 em 6 meses, mas por algum motivo a minha imunidade baixou e o vírus, ele se manifestou nessa época. Raul conta que quando soube do diagnóstico foi um choque, mas que recebeu apoio da equipe médica do local onde fez os exames, dos amigos e também da própria mãe. Tranquilizaram, me acalmaram, conversaram, eu lembro que a enfermeira conversou comigo, e aí logo depois eu saí para conversar com um amigo também, e aí a gente conversou, também me esclareceu algumas coisas, porque o parceiro dele na época vivia com HIV, e aí logo em seguida veio a minha mãe. A minha mãe é a pessoa mais importante nesse processo todo, assim, por conta do apoio. Acho que o apoio da família, na real, é um apoio muito importante, mas no primeiro momento foi o da minha mãe ali, a gente conversou bastante, entendi. E ela é a pessoa que está ao meu lado até hoje e sempre esteve. Raul é idealizador, junto de seu amigo Emer Conatos, que também vive com o HIV, do podcast Preto Positivo. Segundo ele, a vontade de falar abertamente sobre o assunto surgiu após um caso de sorofobia na empresa em que trabalhava. Aí eu saí dessa empresa, recorri à justiça, porque nós, temos esse direito pela lei de recorrer. E a partir desse momento eu entendi que a minha narrativa podia ajudar outras pessoas. O Emer, ele recebeu um convocado do Spotify para criar o Preto Positivo. Na verdade, a gente tinha feito uma live, pegou o roteiro dessa live e encaminhou para esse processo seletivo do Spotify, que é através do SoundUp. E aí de lá para cá foram mais 2 anos trabalhando em cima desse projeto. O projeto se tornou o primeiro podcast brasileiro focado em discutir sobre o universo do HIV e da AIDS. Um espaço aberto, usado para falar sobre a convivência com o vírus sem tabus. Criado a partir das vivências dos criadores, com o intuito de desmistificar e educar o público. Conta histórias de pessoas negras vivendo com o HIV e contempla conversas sobre saúde, relacionamentos, afeto, sexo, amizades, família, trabalho, além de depoimentos de pessoas da comunidade negra que estão inseridas nesse contexto, incluindo os apresentadores, e de especialistas e convidados historicamente importantes para a causa. O
o feedback foi muito positivo. E é uma das coisas mais lindas quando a gente recebe uma DM de alguém, de um comentário de alguém falando o quanto o projeto está fazendo bem para aquela pessoa. E aí você entender que a sua voz tem o poder de ajudar outras pessoas é surreal, assim. Eu falei, cara, que bom, porque eu conheci gente do país inteiro através desses projetos e é muito legal. As pessoas que militam na questão do HIV são pessoas que têm uma cabeça muito aberta para aceitar a diversidade e conversar sobre esse assunto. Ou a pessoa tem um perfil para isso, ou pira. Eu acredito que isso foi a minha cura, assim, de entender a questão social. São 40 anos de epidemia de uma infecção, que é o HIV, de uma doença que é a AIDS. E nesses 40 anos a gente, por sorte, aqui no Brasil tem o SUS que acolhe a gente, né, tem as questões de tratamento gratuito, tem acompanhamento e tudo mais. A partir do momento que eu tenho que sair de uma empresa porque eu sofri sorofobia, a partir do momento que as pessoas se afastam de mim, ou as pessoas se negam a se relacionar comigo por conta de um vírus, por conta de uma condição, eu entendi que outras pessoas também precisavam ter esse espaço para conversar, dessa voz para potencializar. Então, nesse momento foi isso. Mas depois veio o recorte racial, que a maior parte da população que morre em decorrência da AIDS no país hoje são pessoas negras. A importância desse projeto, eu acho que veio muito disso, assim, de reunir o máximo possível de pessoas negras para poder falar abertamente sobre o tema e levar isso para dentro das comunidades, o que é mais importante, porque é onde não chega esse tipo de informação e é onde mora a maior parte da população negra do nosso país. O assunto também virou pauta na novela Todas as Flores, da Rede Globo, em 2023. A personagem Joy, interpretada por Yara Cherry, vive com HIV e passa por uma série de conflitos, não conseguindo se relacionar com outras pessoas. Durante o decorrer da trama, Joy começa a se amar e aceitar a sua condição, não se permitindo mais viver com medo do vírus. Eu mesmo tomei a decisão. Antes de começar qualquer relacionamento, revelo. E vou ver qual é a reação. Diante da reação, eu já estou diante, talvez, de uma solução. Tá? Isso pode me levar a não manter o relacionamento, sabe? Ou a continuar o relacionamento. A gente ficou durante algum tempo, né, se conhecendo, sem namorar. Até que chegou um momento onde aquilo começou a me incomodar. Eu tinha que contar. E ele recebeu muito bem. Porque eu estou em tratamento há muitos anos, né? O vírus, ele está... indetectável. Acrescentou confiança. E por outro lado é interessante porque eu coloco as questões, por exemplo, você sabe o que é PrEP? As prevenções combinadas, conhecidas como PrEP e PEP, agem no combate a novos casos e são exemplos de como o uso de tecnologia na medicina a serviço da prevenção pode evitar que novas pessoas sejam infectadas pelo vírus. O PrEP é uma profilaxia pré-exposição, né? Vem de um termo em inglês que significa isso. O que é? Eu sou soronegativo, não tenho HIV, eu tenho uma vida sexual que eu uso camisinha, não uso camisinha, não tenho parceria fixa, né? Então eu tomo um medicamento, que na verdade é um comprimido, todo dia, né? Eu uso esse medicamento todo dia, ele fica no meu sangue, e aí quando eu tiver um risco de exposição por sexo não protegido, o risco de adquirir o HIV de um possível pessoa que está infectada cai bastante, cai 70%, 80%, 90%. E vale ressaltar que o medicamento previne apenas o HIV. Portanto, o uso do preservativo continua indispensável para evitar outras infecções sexualmente transmissíveis. O PEP, né, na verdade, é a profilaxia pós-exposição. Significa que eu não tenho HIV, mas eu me expus a um risco de HIV. Eu estava tomando remédio nenhum. Isso acontece, por exemplo, uma pessoa que sofre um abuso sexual. Então você pode fazer uso da medicação e, na verdade, essa medicação é o coquetel, né? Só que você faz isso por 28 dias. Isso diminui muito o risco da pessoa adquirir o HIV. Diminui quanto? 70%, 90% de chance, dependendo da forma como for exposto. Em 2022, foi sancionada no Brasil a lei que torna obrigatória a preservação do sigilo da pessoa que vive com HIV. Sendo assim, os serviços de saúde devem agir de modo com que essa informação não seja exposta sem que a pessoa infectada queira. O que leva a pessoa a se preocupar com o sigilo?
Assim, ninguém precisa saber que eu tenho. Então, talvez eu não tenha sofrido tanto, porque eu sempre coloco essa lei, né, como um grande viés. Então, veja o que você vai falar para mim, que você pode ser penalizado. Ou seja, é mais informação. Então, a informação que a gente vai passando é muito importante. A gente tem uma missão de mostrar que o HIV ainda existe, né? E que existe tratamento, e existe cuidado, e as pessoas podem viver bem, né? Sabendo que a gente tem esse trabalho para fazer, alertar as pessoas e, principalmente, passar informação para quebrar estigma e preconceito. Eu acho que essa é a nossa maior função. Outro tópico que já é uma realidade para pessoas vivendo com HIV é o caso de mulheres com o vírus que sonham em ser mães. Graças ao tratamento e aos medicamentos disponibilizados, elas podem gerar seus filhos sem que haja o risco da transmissão vertical. A transmissão vertical é aquela que acontece da mãe infectada para a criança. Pode acontecer durante a gestação, o que é mais incomum no HIV, na hora do parto principalmente, ou no caso do HIV através do aleitamento, ou seja, dar o leite, o peito materno para a criança, né? O segredo da transmissão vertical é a mulher chegar na hora do parto um pouco antes com carga viral indetectável. Se a carga viral estiver indetectável, a chance dessa criança nascer com HIV é praticamente zero. Se eu descubro que a pessoa tem HIV e está grávida, trata essa pessoa e depois que ela ganhar o bebê, continua tratando. O parto pode ser normal. Se a carga viral não estiver indetectável, o parto mais indicado é cesárea. E a criança vai tomar um xaropinho de AZT por um período de 6 semanas para diminuir mais a chance ainda de pegar o HIV. E o doutor orienta que toda mulher vivendo com HIV não pode amamentar, mesmo estando indetectável. Muito se fala sobre a prevenção. As campanhas, ações e iniciativas servem como alerta para evitar que mais pessoas sejam infectadas. Mas e para quem já vive com o vírus? Como lidar com essa situação? Eu me chamo Alexandre, eu tenho 43 anos, hoje moro em Florianópolis há 11 anos, sou casado com o Fabrício, a gente está há 15 anos casados. Nós fomos diagnosticados em 2013 com HIV, né? Nós estávamos juntos desde 2009. Lidamos muito bem em sermos HIV positivos, falamos sobre onde a gente vai, quando surge assunto, dentro dos nossos projetos, entre amigos também. No começo, realmente, apesar da gente já trabalhar com essa temática, quando acontece com a gente, não é fácil, né, esse processo de compreender. Naquele momento eu lembro que eu falei, nossa, mas minha sobrinha, como é que eu vou, né, encostar nela? Passa algumas coisas na nossa cabeça naquele período. Contato com saliva não vai pegar, com lágrima não vai pegar, com as fezes é muito difícil, né? Aperto de mão, abraçando, beijando na boca, não vai pegar HIV de jeito nenhum. Alexandre conta que em 3 meses de tratamento, ele e seu marido já estavam indetectáveis. E li bastante coisas a respeito, como funcionava, como não funcionava. Isso já vai fazer então 2013, são 10 anos que a gente está infectado e tomando remédio, né, um antirretroviral. E a partir daquilo a gente, né, foi se organizando, foi seguindo a vida e cada vez mais trabalhando nessa área. 90% eu acho dos casos acontece, leva a pessoa a um isolamento. As perguntas mais clássicas, aquilo que passa na cabeça da pessoa quando descobre que está com HIV, né? As perguntinhas que ficam ali martelando e ninguém consegue responder. Que seria sempre, quem fez isso comigo, o que é que eu vou fazer agora e quem é que vai me querer assim. A gente precisa sempre de uma pessoa que possa conversar sobre o assunto, né? Que tenha vivência sobre isso. Nada melhor do que uma pessoa que vive com HIV, entende? E o fato de eu conversar com outras pessoas e mostrar que eu vivo com HIV deixa claro que é possível viver bem com HIV. E aqueles que ainda não testaram, que façam seu teste, né? O importante é que as pessoas façam teste a cada 3 meses, a cada 6 meses, para conseguir estar por dentro, cuidar o quanto antes começar a cuidar, melhor fica a saúde. Temos as metas para serem alcançadas, né, até 2030, que seria 95, pela OMS, são 3 metas, né? Ter até 2030 95% com HIV diagnosticado, ou seja, ela sabendo que tem HIV. Depois desses 95%, mais 95% de pessoas que sabem que tem HIV estão em tratamento. E por último,
seria também 95% das pessoas que sabem que estão com HIV, fazem tratamento, está na situação de indetectável. Significa, é intransmissível. Eu sou um vitorioso, né? Não para o mundo, né? Mas contra o HIV, sabe? Então ele só faz parte da minha vida, né? Mas eu não receio o vírus na minha vida. O HIV ele não afeta em nada negativamente na minha vida, em nada, em nenhum aspecto. Eu consigo trabalhar, exercer minha profissão. Até hoje, graças a Deus, não tive nenhuma doença oportunista por conta. Eu consigo me exercitar normalmente. Para mim, hoje o HIV está ali, eu estou cuidando. E é isso, uma vida normal. Hoje, viver com HIV não é mais uma sentença de morte. Uma pessoa que vive com o vírus pode ter uma vida saudável, tranquila e normal. Infelizmente, o diagnóstico ainda traz muita insegurança, medo e o peso do preconceito que insiste em permear a sociedade. O número de pessoas vivendo com HIV continua crescendo. E pode ser alguém do seu convívio, da sua família, do seu ciclo de amigos, da sua empresa ou de qualquer lugar. E mesmo mantendo em segredo ou tratando do assunto abertamente, essa condição não faz ela pior do que ninguém. É apenas um detalhe, uma característica que faz parte da própria vida. A vida não vai mudar por conta do HIV. O HIV foi um vírus que te deu essa condição. E tratando, ele vai estar lá no teu corpo, né? Paradinho, estagnado, indetectável, pra te poder ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. A primeira coisa que eu espero é que a gente ainda continue tendo tratamento e acesso gratuito aos medicamentos, que são super importantes pra gente. E segundo, eu espero que todos esses projetos que envolvem a temática, eu espero que esses projetos tenham um alcance maior, principalmente dentro das escolas, principalmente dentro das comunidades, para que a informação chegue para todos. São 40 anos de epidemia de AIDS e HIV, e existem pessoas morrendo em decorrência disso, sabe? Com tratamento gratuito, inclusive, pelo nosso sistema de saúde. Eu espero que as pessoas tenham acesso a essas informações, tenham conhecimento e que possam ter uma vida longa e saudável. Acho que é importante sempre estar buscando informação, né? Mesmo que você não vive com HIV, não tem ninguém conhecido que vive, mas busque se informar sobre isso, porque isso pode ajudar a quebrar preconceitos e estigmas. É muito importante buscar apoio, né? Principalmente de profissionais e profissionais que entendam sobre esse tema também, para não gerar mais preconceito. Eu acho que se você, né, quer buscar informação, busca os lugares corretos para buscar também essas informações, né? Eu acho que o importante mesmo é a gente ir quebrando os preconceitos, independente se você vive com HIV ou não. O conselho que eu dou, né, para quem vive com o vírus, né, é continuar se cuidando, fazendo os exames, tomando antirretroviral, cuidando da saúde, né? Então se prevê realmente que em 10 anos a gente possa ter cura dessa doença. Com vacina, com medicamentos que são usados para HIV e que não são usados para HIV. Hoje, se você está no sistema de saúde, e esse sistema de saúde é um sistema de saúde racional, ou seja, não inventa maluquice para você, você tem qualidade de expectativa de vida muito boa. Não é uma coisa desesperadora descobrir que você está com HIV. É sim uma forma de você melhorar o cuidado que você tem com o seu corpo depois da descoberta. Isso é qualidade de vida, isso é segurança, isso é respeito, né, às outras pessoas, né? Quando você se cuida, você define que o HIV não será mais compartilhado. O estar com HIV não é uma situação terminal, muito pelo contrário, estar com HIV é um começo de uma qualidade de vida, de um autocuidado que você passa a ter com o seu organismo. E o HIV vira um mero companheiro quando você descobre.